Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu venho com mais um vídeo com os livros novos na estante, alguns dos títulos que chegaram por aqui nesses últimos tempos. Eu tenho vários clássicos para mostrar para vocês, tem também alguns trabalhos publicados mais recentemente, tem literatura japonesa, tem livro de não ficção e por aí vai. Eu vou fazer como eu sempre faço, eu vou mostrar cada obra em detalhes aqui nessa mesa branca, enquanto também faço alguns comentários sobre elas. Mas antes de começar, só queria te pedir para deixar uma curtida aqui embaixo porque ajuda muito o canal, e também para se inscrever caso ainda não tenha feito isso. E se quiser, clica no sininho também logo aqui abaixo para ficar sabendo das novidades sempre que eu publicar um vídeo novo. Aproveita também para conferir a minha campanha no Apoia-se, onde você tem acesso a várias recompensas e conteúdos exclusivos por apenas R$10 mensais. O link está aqui no inicinho da descrição. Começando com os livros recebidos, eu quero mostrar primeiro esse título da editora Intrínseca que chegou por aqui, chamado simplesmente de Hamnet, da Maggie O'Farrell, que se eu não me engano é uma escritora da Irlanda do Norte. Esse livro aqui ele conta com uma tradução da Regina Lira. Pelo que eu vi, o livro ele parece bem interessante. Trata-se de um romance que fala sobre a morte do filho do William Shakespeare, ao mesmo tempo que também nos mostra como essa morte inspirou o surgimento da peça Hamlet. Pelo que entendi, o livro também fala sobre como teria sido a vida familiar do Shakespeare, em especial a vida com a sua esposa. Parece que a autora ela explora bastante esses aspectos de forma livre. Um detalhe importante é que a obra ela vem sendo muito elogiada, né? Ela está sendo muito elogiada pela crítica mundo afora. Quem sabe mais cedo ou mais tarde eu dou uma oportunidade para essa leitura e preparo uma resenha aqui para vocês. Também quero aproveitar o momento para comentar com vocês sobre dois livros da Clássicos Zahar que eu recebi da editora, no caso do grupo, do grupo Companhia das Letras. Começando por esse daqui, o David Copperfield, do Charles Dickens. Essa edição conta com uma tradução do Bruno Gambarotto. Um sonho antigo que eu tenho, que eu até já comentei em outras oportunidades, é a de ver todos os livros do Charles Dickens publicados pela Clássicos Zahar. Quando eu soube que teríamos o David Copperfield por lá, eu lembro que eu fiquei bem feliz, sabe? Espero que venham, no futuro outros títulos também. Essa edição aqui ela tá super bonita, tem capa dura, é uma edição comentada, ilustrada, como de costume. Para quem não conhece, o livro é um romance de formação, onde nós acompanhamos a vida de um garoto bem pobre chamado David. Eu quero muito fazer uma releitura dessa obra e publicar uma resenha para vocês. Eu sou apaixonado pelos livros do Dickens, é um autor que eu faço questão de falar mais por aqui a partir do ano que vem. Outro dessa mesma coleção que chegou por aqui foi o Robinson Crusoe, do Daniel Defoe. Esse livro foi lançado recentemente e conta com uma tradução, apresentação e notas do José Roberto Ochia. A edição ela segue os moldes do David Copperfield e também de outros livros dessa mesma coleção, sempre nesse formato maior, capa dura e tal. Temos também algumas ilustrações da época, o que eu particularmente sempre gosto muito. Eu acho difícil alguém não ter ideia do que nós encontramos aqui, mas de qualquer maneira, nesse livro nós acompanhamos a história de um homem que sobreviveu isolado durante anos numa ilha deserta. Ele foi o único que restou de um naufrágio de um navio. Eu sempre quis ler esse livro, até porque eu gosto bastante de histórias que são relacionadas ao mar ou relacionadas aos náufragos, Sendo que esse aqui é uma das referências máximas nesse sentido, se não for a referência máxima mesmo. Recebi também da editora Morro Branco um clássico da ficção científica que me deixou super curioso para conferir, chamado simplesmente de O Jogador, do escritor escocês Ian M. Banks. O livro conta com uma tradução do Edmundo Barreiros. Esse livro aqui, pelo que eu andei vendo, parece bem interessante mesmo. É um daqueles clássicos de ficção científica que, por algum motivo, ainda não estava disponível aqui no Brasil. A obra faz parte de uma série chamada A Cultura, composta por 10 livros e responsável por nos mostrar uma sociedade utópica que é bastante complexa e também avançada. Segundo a sinopse, no livro nós acompanhamos um homem que habita essa tal da cultura, essa sociedade moderna. Lá todos são iguais e os problemas praticamente não existem. O único ponto que separa as pessoas envolve a habilidade de cada um em jogar.
O protagonista é o maior jogador de todos, não importa onde, sejam em computadores ou em tabuleiro. Só que por conta de um certo evento, ele acaba entrando numa situação bem desafiadora num mundo muito diferente do dele. Faz tempo que eu não leio ficção científica, eu estava até pensando um dia desses em procurar algo do gênero. Esse livro aqui me chamou a atenção, até porque eu gosto muito de jogos. Continuando, eu também quero mostrar para vocês um recebido da editora Nova Fronteira, que me enviou essa antologia de contos do escritor russo Anton Chekhov, uma antologia que possui seleção e tradução de Tatiana Belink e também um prefácio do Irineu Franco Perpétuo. A editora ela vem remodelando a coleção Clássicos de Ouro, com essas novas capas e tal. Eu achei bem bonita essa capa daqui, apesar de também gostar do visual da antiga, que era a capa dura no caso. Essa edição ela tem muitos contos disponíveis, não sei nem dizer quantos tem, mas são vários. Entre eles tem alguns que eu gosto bastante, como por exemplo A Senhora com o Cachorrinho, que também é conhecido como A Dama do Cachorrinho. Tem também o conto Angústia, tem um que eu gosto muito chamado Bilhete de Loteria, entre vários outros. Para quem gosta de contos, o Chekhov é fundamental. Ele foi inclusive, se eu não me engano, o primeiro autor russo que eu li na vida. Eu gosto muito dos contos dele e sempre recomendo. Eu recebi da editora Estação Liberdade um livro muito legal da literatura japonesa, um trabalho infanto-juvenil chamado Entregas Expressas da Kiki, da escritora Eiko Kadono. O livro conta com a tradução de Lúcia Hiratsuka e ilustrações de Daniel Kondo. Eu achei essa edição lindíssima, uma das que eu mais gostei da Estação Liberdade nos últimos tempos. As ilustrações casam super bem com o livro e tornam tudo muito mais cativante. Eu estou realmente morrendo de vontade de dar uma conferida. Para quem não sabe, o Entregas Expressas da Kiki é o livro que deu origem a um dos filmes mais famosos e mais queridos do estúdio Ghibli, uma produção do Hayao Miyazaki, que aqui no Brasil ficou conhecida como Serviço de Entregas da Kiki. No livro nós acompanhamos uma bruxa adolescente, chamada obviamente de Kiki, que apenas conhece uma única magia, no caso é de voar com uma vassoura, a magia mais básica, né? Só que no seu aniversário de 13 anos, ela precisa se mudar para uma nova cidade, para se tornar, de certa forma, mais independente, sendo que nesse local ela vai vivenciar diversas experiências. Mais cedo ou mais tarde eu leio esse livro aqui e publico uma resenha no Projeto Japão para Viver. Eu acho que será inclusive o primeiro vídeo de literatura japonesa infanto-juvenil por lá. Agora eu quero mostrar alguns títulos que nós compramos por aqui, seja na festa da USP ou na Black Friday. Começando com esse livro da Clássicos Zahar, chamado Jaqueta Branca, do Herman Melville, um escritor, né, norte-americano muito famoso por livros como o Battleby ou também, obviamente, o Moby Dick. Essa obra aqui em questão ela tem uma tradução do Bruno Gambarotto. A capa ela realmente se tornou uma das minhas favoritas dentro da coleção Clássicos Zahar. Eu achei ela realmente muito bonita. E o livro, para quem não sabe, é narrado por um marujo, conhecido como Jaqueta Branca. Nós acompanhamos a sua viagem numa fragata, passando por vários locais, desde Estados Unidos até América do Sul. Ao que parece, o livro traz uma crítica às terríveis condições de trabalho da Marinha norte-americana no século XIX. O livro ele também tem uma coisa interessante que eu percebi na sinopse, que diz que, no caso, numa determinada passagem do livro, onde o barco se encontra perto do território brasileiro, nós temos o Dom Pedro como personagem, Dom Pedro II no caso, o que me deixou ainda mais curioso para ler. Eu acho que antes desse eu devo conferir o mais famoso do autor, né, o Moby Dick, mas depois eu penso em dar uma oportunidade para o Jaqueta Branca. Eu sempre que possível eu gosto de ler 1 ou 2 livros de literatura marítima por ano. Mais um livro que eu quero mostrar é esse daqui que já é bem famoso, do escritor alemão Thomas Mann, muito conhecido por obras como A Montanha Mágica. Esse livro aqui, no caso, chamado de Os Buddenbrook. Eu peguei esse aqui no site da Companhia das Letras, assim como Jaqueta Branca e também o próximo que eu vou comentar na lista de hoje. No caso, essa edição conta com uma tradução do Herbert Caro. Eu tenho poucos livros do Thomas Mann por aqui. É um autor que eu ainda não parei para ler, sabe? Apesar de sentir
que eu vou gostar bastante dele quando eu der a oportunidade. Eu só não sei exatamente por qual começar. Se alguém já leu e quiser deixar uma dica por aqui nos comentários, eu agradeço. Essa daqui foi uma compra mais para minha esposa, que deve começar a leitura logo logo. Pelo que eu sei, Os Buddenbrook foi o primeiro romance do Thomas Mann, e é uma daquelas histórias de relações familiares que passam de geração em geração. Eu gosto muito desse tipo de obra, desse tipo de trabalho, que fala sobre famílias e tal. Eu sempre tenho bastante interesse nisso. Então, provavelmente eu vou gostar desse aqui também. Outro livro que eu quero mostrar para vocês, agora um de não ficção, é um bem bonito chamado Manuscritos Notáveis. Um livro em capa dura, ricamente ilustrado, feito pelo historiador inglês Christopher de Hemel. A edição conta com uma tradução do Paulo Geigel. Eu estou completamente encantado com essa edição aqui. Faz tempo que nós estávamos de olho nela, né? O livro é excelente para quem gosta de Idade Média ou tem pelo menos curiosidade nesse assunto. Principalmente porque através dele nós temos acesso a 12 manuscritos importantíssimos desse período. Manuscritos ilustrados e muito bonitos. A proposta do autor, pelo que eu sei, é de tanto apresentar esses documentos, falando assim do que eles se tratam, quanto também falar sobre a história deles, sobre como eles surgiram, sobre quem foram os seus donos, a importância deles, o valor histórico e por aí vai. Eu já cheguei a dar uma lida bem no inicinho e adorei. Na sinopse diz até que o autor se utiliza de uma linguagem mesmo de investigação, sabe? O que deve tornar tudo muito mais interessante. Mais um livro de história que eu quero apresentar aqui é um já bem famoso chamado SPQR, da historiadora Mary Beard, nessa edição da Crítica, com tradução de Luiz Reyes Gil. Se eu não me engano, tem ou teve uma edição desse livro em capa dura, mas infelizmente a gente não conseguiu. Eu gosto muito dos livros de história do selo Crítica, sabe? Especialmente os de Segunda Guerra. Esse aqui, no caso, é um assunto diferente, é um livro sobre Roma Antiga. Dizem que essa obra é ótima como uma espécie de introdução, de porta de entrada, para quem quer saber mais sobre Roma. A autora explora mais de 1000 anos de história romana e nos mostra toda a evolução desse império. Além disso, a edição também tem muitas ilustrações e fotografias que enriquecem a leitura. Roma é um assunto que eu sempre tive curiosidade, mas eu não li tanta coisa sobre. Eu sempre acabei tendo um pouco mais assim de interesse pela Grécia, quando falamos de história antiga, né? Mas agora eu quero ver se eu dou uma chance para esse daqui, se eu dou mais atenção para o Império Romano. Finalizando o vídeo, o último livro que eu quero mostrar para vocês se chama Vida e Destino, do Vassili Grossman, um escritor soviético. Esse aqui é um clássico importantíssimo sobre a Segunda Guerra Mundial. A edição ela é em capa dura do selo, né, da Alfaguara, e com tradução de Irineu Franco Perpétuo. Para quem não conhece, esse calhamaço de quase 1000 páginas é um daqueles romances grandiosos, sabe? Que nos mostra diversos aspectos, no caso aqui da Segunda Guerra Mundial. Diversos personagens e várias situações diferentes. Eu vou até dar uma lida aqui rapidinho para vocês, num trecho da sinopse, que vai explicar um pouquinho melhor. Olha só. Este é um dos poucos romances que parecem abarcar toda a vida. Os campos de prisioneiros militares e os campos de concentração, os altos comandos com Hitler de um lado e Stalin do outro, a disputa insensata dos soldados por uma única casa na cidade em ruínas, e os dramas familiares dos que ficam para trás e enfrentam o terror político e a incerteza. Não existe um romance sobre a Segunda Guerra com a mesma força dramática, com o mesmo impacto. Parece realmente muito interessante. Faz tempo que eu queria esse livro aqui na estante, mas por um longo período ele ficou esgotado, o que deixava o preço lá nas alturas. Por sorte, tivemos uma reimpressão dele pelo grupo Companhia das Letras, o que possibilitou finalmente ter esse exemplar na estante. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje com os livros novos na estante. E eu aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, além do Apoia-se que eu comentei antes, eu também vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, inclusive os links de todos esses títulos que eu falei por aqui. E aí basta clicar neles e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa logo depois que o canal recebe uma pequena comissão.
Também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades, de clicar no sininho para receber as notificações e também de me seguir nas redes sociais. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!